Olá, meu nome é Leandro Marques e este grupo é formado por Simara Salles e Gabriel Martins. Somos alunos do curso de Ciências Biológicas e hoje iremos falar sobre a arara canindé. Classificação científica: reino, Animalia, filo, Chordata, ordem, Piscitaciformes, família, Piscitacidae, espécie, Ara araraúna. A arara canindé é uma ave piscitaciforme da família Piscitacidae, conhecida também como arara de barriga amarela, arara azul, canindé, arara amarela e ara araúna. É um dos piscitacídeos mais espertos. Como características, a arara canindé mede cerca de 80 cm de comprimento, grande e de cauda longa. Inconfundível e vistosa coloração azul ultramarino no dorso e amarelo dourado na parte inferior, desde a cabeça, ventre até o rabo. Garganta com linha negra e área nua na área da cabeça, com linhas de penas negras. Os jovens têm as asas e o rabo café acinzentado e os olhos pardos. Durante a alimentação, a arara canindé migra em certas épocas do ano em busca de alimento. Desloca-se a grandes distâncias durante o dia, entre os locais de descanso e de alimentação. Alimenta-se basicamente de semente, frutos e nozes. Os hábitos da arara canindé é localmente nas copas de floresta de galeria, como buritizais e babaçuais. A arara canindé vive em pares ou em grupos de 3 indivíduos, podendo assim viver em bandos até de 30 indivíduos. Sua distribuição geográfica é desde a Amazônia até o Paraná, sendo que antigamente chegava até Santa Catarina. Encontrada também no leste do Panamá e norte da Colômbia, Venezuelas, Guianas, Peru, Bolívia, até o norte da Argentina e Paraguai e no oeste do Equador. Sistema nervoso das aves. Sistema nervoso central e periférico com dose pares de nervos cranianos. Visão bem desenvolvida, percepção elevada com percepção nítida das cores, olfato e audição muito apurados. Composição do sistema nervoso central: cérebro, cerebelo e medula espinhal. Composição do sistema nervoso periférico: nervos cranianos e da coluna vertebral, nervos autônomos e gânglios e órgãos dos sentidos. As funções do sistema nervoso aviário são: via sistema sensorial, existe para obter informações internas e externas sobre o ambiente, armazenar informações como memória e aprendizagem, coordenar impulsos de saída do motor para os músculos esqueléticos e as vísceras, músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. Sistema nervoso central, encéfalo e medula central. Morfologia do encéfalo: cérebro, cerebelo, medula. Nas aves, há um lisoencefálicos natural. Não há sulcos e giros no cérebro, como há nos mamíferos. Composição: glândula pineal. Fica na região mais dorsal do encéfalo. Nervos ópticos: 12 pares, igual nos mamíferos. Vascularização e inervação. Se encontra por todo o corpo do animal, inclusive na crista e no bico. Nos Piscitacidae, arara canindé, eles têm uma região no encéfalo que as outras aves não têm. Trata-se de uma região de concha com núcleo que possui ligação direta com capacidade de vocalização e capacidade de aprendizado de vocalização. Nervos periféricos: nervo braquial, nervo esquiático, nervo ciático, medula espinhal, lobo óptico. Possui um lobo óptico localizado no encéfalo, muito desenvolvida, que proporciona às aves enxergarem. Cerebreiro, celebelo. Apresenta a função de voar, pois o celebelo possui funções de equilíbrio, o que auxiliará as aves nos voos. Sistema sensorial. Visão. As aves possuem a visão bem desenvolvida, percebem com nitidez as cores. Esta visão especializada se dá em razão da retina que contém cones com gotículas de óleo, além da membrana nictitante que reveste os olhos no sentido horizontal. As aves são extremamente dependentes de sua capacidade visual,
por isso são tão desenvolvidas, sendo maiores do que o encéfalo. Membrana nictitante. É uma terceira pálpebra que serve para proteger e lubrificar os olhos, possui função de limpeza e proteção. Ossículos esclerais. Uma estrutura órbita rígida que permitem os olhos ficarem mais fixos durante o voo. Possui formato de córneo, permitindo que a estrutura da órbita fique bem rígida, principalmente durante voo, permitindo com que não haja nenhuma deformidade provocada pelo vento durante o voo em alta velocidade. Pecten, estrutura dos olhos das aves, chamado pente, responsável pela nutrição e lubrificação das retinas. Movimentação dos olhos da posição lateral até a posição frontal do crânio. Movimentação da cabeça, capacidade de virar a cabeça em mais de um semicírculo para cada lado. E foco, grande capacidade de acomodação ocular, o que proporciona com que a ave foque a visão em objetos. O labirinto ósseo é composto de um pequeno vestíbulo central, canais semicirculares e a cóclea. E o labirinto membranoso está contido dentro do labirinto ósseo e o segue de perto, exceto que no vestíbulo central ele é dividido em utrículo e sáculo. A cóclea é o órgão da audição e converte as ondas sonoras em impulsos nervosos, sendo enviada ao cérebro em um labirinto membranoso. É o órgão do balanço, que possui a função de manter o balanço e o equilíbrio da cóclea. Tato. Na pele das aves, existem dois tipos de terminações nervosas sensitivas que respondem aos estímulos de dor, calor, frio e toque. O primeiro tipo é o corpúsculo de Gundry, localizado na língua e no palato de diversas espécies que ciscam para encontrar alimentos. O segundo tipo é o corpúsculo de Erbst, localizado na cloaca, pernas, asas, glândula uropigiana, na base de diversas penas e também na cavidade oral, como na língua de pica-paus, no palato e bico de patos e nas dobras do bico de animais jovens. Paladar. As papilas gustativas estão confinadas a um epitélio glandular não cornificado, e essas papilas ocorrem em pequenas quantidades dispersas na base da língua, teto e assoalho da orofaringe. Os papagaios, cujo paladar é mais apurado, são encontrados também em cada lado da coana e rostral ao monte laríngeo. O número total de papilas gustativas é muito menor do que nos mamíferos. Por exemplo, a galinha possui 24 papilas e papagaios 350, contrastando com 9.000 papilas nos humanos e 17.000 papilas nos coelhos. Olfato. O olfato consiste nas narinas e nas conchas caudais, que possuem um epitélio olfatório e estão conectados aos bulbos olfatórios no cérebro. Não existe órgão vemeronasal nas aves. Acredita-se que o olfato de passeriformes e de rapinantes sejam pobremente desenvolvidos, ao contrário do que se observa em espécies como urubus e aves aquáticas. Por exemplo, em que esse sentido parece ser desenvolvido para o auxílio da localização do alimento. Reconhecimento da dor. O reconhecimento da dor em aves é uma tarefa complexa, pois não existem indicadores universais de dor confiáveis para estes animais. Porém, estes tendem a responder a estímulos nocivos com alguns comportamentos anormais, como voo de luta, fuga, vocalização e movimentação em excesso. Na avaliação álgica, devem ser levados em conta espécie, gênero, idade, raça, ambiente e doenças concomitantes. Seu tipo: aguda, crônica, somática, visceral, clínica ou neuropática, também afeta o comportamento da ave. A dor é subjetiva e o componente emocional é difícil de ser traduzido, já que as aves não possuem expressão facial, tornando difícil a interpretação de suas formas de comunicação. Alterações comportamentais podem ser muito sutis, mas são geralmente os sinais mais rapidamente notados pelos tratadores ou donos de animais. Essas alterações comportamentais não se manifestam uniformemente em diferentes espécies de aves.
Logo, os observadores devem estar familiarizados com toda a gama de comportamentos normais para a classe e para o indivíduo. Pela maioria das espécies de aves serem presas, não tendem a expressar dor facilmente, com o intuito de não chamar a atenção de possíveis predadores. Sendo assim, é essencial a observação cuidadosa do proprietário ou do tratador, em mudanças comportamentais como agressividade, agitação, depressão, alterações posturais, relutância em se mover e perda de peso. E para finalizar, vai aí algumas curiosidades a respeito da arara canindé. A arara canindé possui bico forte e 2 pares de dedos em cada pé, sendo 2 virados para frente e 2 para trás. Essa característica permite que eles consigam escalar árvores de forma mais eficiente e pegar os alimentos. As araras são completamente monogâmicas e, após formarem casal, nunca mais se separam. Após a morte de algum dos dois, o outro pode até mesmo entrar em depressão e raramente escolhe outro parceiro. Sua reprodução é entre dezembro e maio, em buraco nos troncos de grandes palmeiras mortas, entre 10 a 25 metros de altura, pondo 2 ovos que são incubados por 24 a 26 dias. Sua expectativa de vida é de aproximadamente de 50 a 80 anos e seu status de conservação é pouco preocupante. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau!